Imagine você estar em um lugar onde 100 milhões de pedidos no delivery são feitos todos os dias. Pois bem, esse lugar é a China e eu estive lá no mês de abril e maio de 2024 e trouxe algumas lições para dividir com vocês. Eu sou João Barcelos, embaixador iFood, e esse é mais um programa Conta aí, João. E no programa de hoje, o que eu quero contar para vocês é um pouquinho sobre a experiência que eu tive na China. E dizer de algumas lições que entram no âmbito cultural, mentalidade, entre outros aspectos aí que a gente não pode comparar com o Brasil. Afinal de contas, nós vivemos em outra cultura, outra sociedade, são outras ideias, mas que partindo disso a gente consegue entender como é que se conseguem lá fazer tantos pedidos de delivery e não simplesmente pela China ter 6 vezes ou quase 7 vezes mais pessoas do que no Brasil. Mas o comportamento no individual, se pegarem um chinês e um brasileiro, você vai ver que para o delivery eles têm uma mentalidade um pouco diferente e a gente pode aprender um pouquinho com isso. Trazendo um pouquinho das curiosidades que a gente encontrou lá, primeiro eu preciso te trazer alguns dados. O primeiro dado é o seguinte: o chinês ele tem a cultura do delivery. No Brasil, o delivery ele cresce a cada dia. Inclusive, no iFood, no mês de março agora de 2024, nós batemos o recorde de número de pedidos. Se juntarem todas as categorias, desde restaurantes, mercado, pet shop, farmácia e etc. Anota aí que também é uma plataforma do iFood para transacionar pedidos, foram 100 milhões de pedidos. Mas agora, imagine você olhar para um lugar que o que nós fizemos em um mês, eles estão fazendo em um dia. E aí a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: por mais que nós estejamos evoluindo muito no Brasil, a mentalidade do consumidor brasileiro, ela ainda não é tão avançada quanto a do consumidor chinês. Por quê, João? Porque um chinês, ele faz em média 6 vezes mais pedidos do que um brasileiro. Então, o exemplo é simples. Se o brasileiro, ele pede 6 vezes delivery no mês, o chinês ele pede 36 vezes delivery no mês. E aí você vai falar assim: como assim, João? O dia tem 24 horas, o mês tem 30, 31 dias no máximo. Como que eles pedem 36 vezes? É simples. Eles evoluíram ao ponto de pedirem café da manhã, almoço, café da tarde, janta, ceia e ainda fazer pedido na madrugada. Esse é o ritmo do chinês. Algumas curiosidades que eu vi lá, eles usam a plataforma de delivery como se fosse uma rede social. Então tem uma imagem que eu vi, 2 homens na porta do aeroporto, assim que eu estava indo embora, eles estavam agachados, fumando cigarro, um ao lado do outro, agachados na calçada e rodando ali um aplicativo de delivery como se estivessem vendo um Instagram ou um TikTok da vida. Então é cultural. Tem uma outra cena também que vai passar a imagem. Eu entrei no elevador e a recepcionista do hotel em que eu estava, ela passando ali na mão o mercado no delivery, na categoria de mercado, e ela ali rodando, vendo o preço de frutas. Então é algo muito natural, faz parte do dia a dia deles. Eu acredito muito que o Brasil vá evoluir para isso, porque as coisas estão mudando. Você vai ver que as pessoas elas cozinham cada vez menos. E não é por não gostar ou por não saber, mas é por não ter tempo, é pela correria que nós vivemos. Leva filho na escola, busca filho na escola, vai num curso, volta, trabalha, volta, vai numa atividade física, volta, é academia. Aí tem um lazer, tem um passeio, tem um aniversário, tem isso, tem aquilo. E quando você vai ver, você passa muito menos tempo na cozinha. E também olhando para o mercado físico. Eu, João, já trabalhei na feira. Eu já fui feirante por 1 ano. E eu lembro que as feiras elas eram lotadas. Dava 10h30 para 11 da manhã, a feira começava a encher. E hoje em dia,
Dificilmente eu vejo uma feira lotada da maneira que eu via há 10 anos atrás. Por quê, João? Com a evolução da internet, as pessoas cada vez mais elas fazem as suas compras através dos aplicativos. Então, isso tem se tornado cultural no Brasil. Na China, desde a pandemia, isso se avançou em um ritmo muito mais acelerado. Então, tem a questão geográfica, que aquele lugar tem muita gente, o raio ali de 3 quilômetros você alcança muito mais pessoas do que um raio de 3 quilômetros no Brasil. Sim, lá são muitos prédios, né? É um lugar que eles constroem muito para cima e não para os lados. Dificilmente você vê uma casa na China. Eu não vi, aonde eu fui, na cidade de Guangzhou, eu não vi uma casa, eu só vi prédios, apartamentos, prédios com milhões de pessoas dentro. Eu não consigo nem contar que eram milhares, eram muitas pessoas dentro. Muitos prédios enormes, com muitas pessoas, muita gente e muita moto entregando. Tem uma curiosidade que eu frequentei os shoppings em Guangzhou, eu fui em 3 shoppings e nos 3 shoppings, eu posso te dizer, eu vi mais entregador do que cliente. E os entregadores entregavam para os lojistas, entregavam para clientes, entregavam para tudo quanto é tipo de coisa. E lá, os entregadores, como o raio é menor, eles conseguem ter uma centralização de pedidos em um raio curto. Então, o mesmo entregador, muitas vezes ele sai com 10, 15 entregas ao mesmo tempo. Tem uma imagem que mostra um pouco disso, o entregador saindo do shopping com no mínimo 6 a 8 pedidos. Por que, João? Ele demora muito, então vai alterar o sabor, vai alterar tudo. Não, é porque muitas vezes no mesmo prédio saem 15, 20 entregas. E são 2 entregadores para levar. E às vezes eles só não levam mais porque não cabe. E eu vi pessoas usando 3 bags, uma nas costas, uma aqui à frente das pernas, entre as pernas, e a outra em cima. Então, é esse entregador que leva ali 10, 15, 20 pedidos no mesmo lugar, porque são muitas pessoas no mesmo lugar. Isso te economiza tempo, te economiza custo entrega, além de tudo que em toda a China, 100% da logística hoje é feito por motos elétricas. Então, eu não sei, sinceramente, se você precisa ter algum tipo de habilitação para essas pequenas motinhas elétricas. Mas o que eu vi lá foram crianças, adultos e idosos fazendo entrega com essas motos elétricas. Então, aqui no Brasil, o que nós temos, talvez, de uma das coisas mais caras é o nosso custo de entrega. Por quê? Porque a gente tem as nossas motos, elas têm um custo alto, não é barato você ter uma moto no Brasil. A gasolina, também o custo é muito alto. E tudo isso acaba tornando o trabalho de um entregador, que é um trabalho digníssimo e que custa caro para ele ter uma moto e ter gasolina para fazer entrega com essa moto, então ele precisa receber um valor que lá na China é muito menor. Por quê? As motos são elétricas, então elas gastam quase nada. Todos os comerciantes na China, a grande maioria, tem um ponto de carga de baterias para os entregadores. Então o entregador ele está andando na rua, a bateria está acabando, ele para em um lugar e ele consegue pegar ali e recarregar sua bateria rapidamente. Ele consegue retirar em um ponto em que ele já deixou uma bateria recarregando. Então, tudo isso acaba cooperando, o comércio local abraça. Então, uma outra coisa que eu aprendi, nós devemos valorizar muito os nossos entregadores, porque se a gente tornar a vida deles mais fácil, a nossa vida como donos de restaurantes vai ser muito mais fácil também. Uma outra curiosidade, as refeições no restaurante, no delivery, é mais barato do que no presencial. Eles entendem que o presencial já paga os custos da operação, então, obviamente, o delivery tem que ser mais barato. E essa mentalidade nós não temos no Brasil. Por que também? Eu notei que as porções de alimentação que saem no delivery, elas costumam ser menor. Então, não é a mesma coisa que você comer no delivery e comer no salão. Não é a mesma quantidade. As embalagens que eu vi na maioria dos lugares que eu acompanhei entregas, eu vi muita entrega, eu andei, eu olhei, eu vi retirada de pedido. Eu fiquei na porta de restaurantes por
horas na porta do shopping, ali na praça de alimentação, por horas, filmando, vendo a movimentação. A grande maioria das porções do delivery são em embalagens menores. Então eles têm um preço muito baixo e isso permite, com o valor que uma pessoa, por exemplo, no Brasil, ela pagaria em 2 pedidos no dia, se o preço fosse menor, talvez ela compraria 3, 4 vezes. Tem muitas pessoas que vão para o escritório de manhã, tem que tomar café, aí eles almoçam, aí no café da tarde ali uma fominha, se fosse baratinho eles comprariam alguma coisa no delivery. Tem semana de fechamento na empresa, poxa, eu vou ter que jantar na empresa, então eles pediriam delivery também, se o custo de entrega fosse baixo, ou seja, um frete grátis ou mínimo, e se o custo da alimentação fosse menor. Então, essa mentalidade do chinês faz com que eles prosperem muito em números de pedidos, muito além do que qualquer outro lugar em todo o mundo. E eu estou falando de pedidos feitos por pessoas únicas, não estou falando simplesmente por ser a nação que tem mais pessoas no mundo e obviamente vão ter mais pedidos. Não, não é só por isso. Muito se dá porque eles têm uma entrega que custa barato, eles têm pratos que custam muito barato e eles têm a mentalidade de que compense muito você, de repente, se alimentar em um dia inteiro, em todas as refeições do dia, através do delivery. Eu acredito muito que o Brasil caminha muito para esse lado. Nós precisamos de alguns ajustes ali na nossa mentalidade, porque muitas vezes, se a gente vender um pouco mais barato ou tiver um custo muito menor, a gente consegue ter muito mais escala, alcançar muito mais pessoas, ter muito mais recorrência, mais frequência e, no final, prosperaremos muito mais e ajudaremos muito mais pessoas a se alimentar. Valeu? Essas foram as dicas, mas não param por aqui. Essas foram as dicas, não. Esses foram os insights que eu aprendi lá na China, mas ainda vai vir muita coisa, inclusive um e-book trazendo algumas dicas do que você pode replicar do que eu aprendi na China e você pode utilizar aqui no Brasil. Fique de olho, a dica do João em todo final de programa, eu sempre trago uma dica e tal. A dica de hoje é: siga o Instagram, @iFoodParaParceiros, siga o meu Instagram, @JoãoBarcelosOficial, porque nós juntos vamos lançar esse e-book para você ficar por dentro dos segredos da China. Valeu? Tamo junto, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, se você achou legal, curioso, viu aí as imagens, achou bacana, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui o que é que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Valeu? Um grande abraço, fui!